Bom dia, gente. Eu sou a Nina e eu gostaria primeiro de começar agradecendo ao Gustavo pelo convite de estar aqui hoje e compor essa mesa, que é muito especial para mim também. A Raquel, como ela falou, foi minha colega no mestrado e a gente veio trabalhar junto no Supremo. E estamos lá até hoje, desde 2014, juntas. E o Ricardo é meu professor desde a graduação. Trabalhei com ele de 2012 a 2016, também quando fui trabalhar em Brasília. Foi meu orientador na graduação, no mestrado. Então, é uma honra, assim, não consigo nem descrever. Sim, a pressão, né, do doutorado. Tem que ser na UERJ, né, Ricardo? E a desembargadora Maria, que eu também conheci hoje, mas rolou uma afinidade, acho que de pronto. E eu queria pontuar que o interessante dessa mesa, não sei nem se foi proposital, mas ela é majoritariamente feminina. E que isso é interessante nos debates tributários, porque, salvo nos eventos em que isso ocorra propositalmente, uma composição majoritariamente feminina ou exclusivamente feminina, não é muito comum que isso aconteça. Então, depois eu quero saber do Ricardo a impressão dele de estar do outro lado, sendo minoria no debate. O que me coube falar hoje foi sobre guerra fiscal dos municípios e a Lei Complementar 157 de 2016. E quando o Gustavo falou que eu trataria desse tema, eu falei, não, claro, eu sou muito aberta a falar de temas sobre os quais eu não escrevi, enfim, até por conta do dia a dia, das decisões do STF. Só que depois eu me dei conta, acho que tem uns 3 dias que eu ia falar sobre municípios na PGM e o quanto isso aumentaria a minha responsabilidade para tratar do assunto. Então, percebam, fiz um trabalho muito mais aprofundado aqui, justamente por estar, né, no ambiente dos procuradores do município do Rio. E eu tentei fazer um recorte para que o debate fosse encaminhado também, não de um ponto de vista de solucionar controvérsias que até então são, né, muito difíceis de serem solucionadas, até porque coube ao Ricardo o tema de reforma tributária. E, enfim, diferente da Raquel, talvez eu não tenha trazido tantas propostas de solução, mas mais pontuar os problemas relacionados aos municípios. E o primeiro ponto que eu queria tratar aqui eu fiquei pensando, guerra fiscal de municípios. Ao contrário do que a gente vê, o Supremo Tribunal Federal ele não decide muito essa questão de guerra fiscal de municípios, ao contrário do que a gente vê nos estados, que é um tema super batido, com proposta de súmula vinculante, como a Raquel bem pontuou, com um avanço da jurisprudência no sentido de modular os efeitos dessas decisões de inconstitucionalidade de leis estaduais que concedem benefícios fiscais de ICMS sem convênio. Ou seja, o debate da guerra fiscal estadual no STF ele é muito antigo e ele tem avanços, né? Tanto é que foi editada uma lei complementar com uma proposta de convalidação. É como se fosse o legislativo modulando os efeitos das decisões, das declarações de inconstitucionalidade. Isso do ICMS. E o debate em relação aos municípios, a guerra fiscal municipal. Eu me peguei pensando nisso antes de preparar a minha fala de hoje. Por que esse debate não é tão feito no âmbito da Suprema Corte, apesar de você ter um claro conflito entre entes da federação, né, que isso é inerente à guerra fiscal? E aí, o que eu fiz? Um recorte temporal de decisões da Suprema Corte, do STF, que envolvam diretamente municípios, para verificar quais desses debates que foram enfrentados pelo plenário são sobre guerra fiscal ou têm alguma relação com guerra fiscal municipal. Eu selecionei aqui 5 temas que foram julgados desde setembro de 2016 até agora. E somente um deles, o STF enfrentou essa questão da guerra fiscal dos municípios, que foi a DPF 190. Era de relatoria do ministro Edson Fachin. Era uma lei de um município de São Paulo que excluía diversos tributos federais da base de cálculo do ISS. Ele mantinha a alíquota de 2% em atendimento ao que estava expresso no ADCT, no artigo 88,
porém utilizava de outros subterfúgios para diminuir a tributação do ISS, tributação final, que incidiria só sobre a receita bruta, né, daquela prestação de serviço. E nessa DPF, o STF fez uma interpretação e aplicação do artigo 88 do ADCT, que diz que a alíquota mínima de ISS, até que venha a lei complementar, seria de 2%, e não seriam concedidos benefícios fiscais que resultassem em diminuição direta ou indireta dessa alíquota. E essa foi a tese criada no julgamento dessa DPF para declarar a inconstitucionalidade da lei municipal. Essa DPF eu vou tratar um pouco mais profundamente depois, porque ela tem diversas peculiaridades. Enfim, e esse foi um caso recente, né, de debate de guerra fiscal municipal, em que o STF teve que se manifestar expressamente sobre o assunto. Os debates envolvendo municípios e direito tributário ou financeiro, eles estudam basicamente sobre constitucionalidade de incidência, como foi o caso do ISS Planos de Saúde, de relatoria do ministro Fux, e os embargos foram julgados recentemente, em que a Corte julgou constitucional a cobrança do ISS nesses casos. A incidência de IPTU sobre bens imóveis públicos cedidos ou arrendados a particulares, se haveria ou não imunidade recíproca, né, nesses casos. E aí, numa virada de jurisprudência, o STF definiu que incide, sim, IPTU, ou seja, a propriedade plena não é mais o único fato gerador do tributo, e dessa forma não teria imunidade recíproca o particular que recebesse, que usufruísse daquele bem público, aquele bem da União, no caso. Inclusive, um dos processos é do município aqui do Rio, e o outro, o município de Santos. O processo seguinte que eu destaquei é um processo que fala sobre repasse de receitas de IPI, Imposto de Renda, ao FPM, que foi também um processo de relatoria do ministro Fachin, em que o STF definiu que a União pode, sim, conceder isenções e benefícios fiscais de IPI e Imposto de Renda, e que não haveria uma necessidade de fazer uma compensação para os municípios pela essa perda de arrecadação. O ministro Fux e o ministro Dias Toffoli ficaram vencidos, no sentido de que a União poderia, sim, isentar, conceder benefícios fiscais desses dois impostos de sua competência, porém, deveria haver algum mecanismo de compensação para os municípios pela perda de arrecadação. Então, é um processo que não é de direito tributário, é de direito financeiro, né, envolve repasse de receitas, mas também é um leading case importante. Então, basicamente, os temas que o plenário tem julgado são a constitucionalidade da incidência, o conceito de prestação de serviços, se há um conceito constitucional de prestação de serviços e a evolução desse conceito, se determinado fato ele é imune ou tributável pelo município, e processos de repartição de receitas. Salvo essa DPF 190, que, na verdade, ela é um caso isolado, o Supremo quase não se depara com o tema de guerra fiscal dos municípios, no sentido de quais são as condutas praticadas pelos entes que geram essa guerra fiscal. A gente não tem quase um pronunciamento da Suprema Corte sobre isso. Na turma, nos processos que estão julgados nas turmas, na primeira e na segunda, por sua vez, os temas mais recorrentes são processos que envolvem taxas. Criação de taxas, ou de serviço ou de polícia, pelos municípios. E aí são processos que envolvem a constitucionalidade dessas taxas. E o que isso me levou a pensar, até trocando uma ideia com a Raquel essa semana? Bom, os municípios eles criam muitas taxas. Por quê? Porque são fontes de receita tributária mais fáceis de serem criadas do que o ISS, né? Que você tem uma lista de serviços tributáveis pelo ISS, ou o IPTU. Então, as taxas elas são uma espécie tributária que teria uma flexibilidade maior. E o STF tem se deparado com a constitucionalidade, né, dessas incidências por taxa. Enfim, tudo isso eu me perguntando por que não há julgamentos
consistentes de guerra fiscal municipal. E eu cheguei à conclusão, e parece um pouco que eu estou falando o que as pessoas da casa querem ouvir, mas o município me parece ser um ente marginalizado pela Constituição de 88, porque na medida em que ela deu diversas competências, tanto legislativas quanto de atribuições importantes como educação e saúde, ela não deu os mecanismos para os municípios terem uma representatividade efetiva, tanto no judiciário, para controle de constitucionalidade concentrado, quanto no Congresso Nacional. Então, eu separei aqui 2 temas também que os municípios teriam interesse direto, mas que eles não usufruíam, não possuíam legitimidade para ir ao Supremo postular isso. Uma é a DO 25, que a Raquel falou, que é a imunidade de ICMS exportação, em que os municípios não perdem a receita direta, mas perderiam via repartição. E as ACOs da Lei de Repatriação, em que a União criou todo um regime fiscal especial para tributar essas receitas que estavam fora do país, uma alíquota de 15%, com redução de multa. Os estados entraram com diversas ACOs no Supremo para postular a repartição da multa, e os municípios também, por não terem legitimidade, não tinham como entrar com essas ACOs, ajuizar essas ACOs diretamente. E acabou que isso foi solucionado pelo Congresso, houve uma nova lei para editar a primeira lei de repatriação, para dizer exatamente que a receita das multas também seria partilhada entre estados e municípios. Então, a análise desses temas que eu trouxe foi feita mais no sentido de dizer, bom, como se chega à questão da guerra fiscal no STF, a guerra fiscal municipal. Bom, os municípios eles não podem ajuizar isoladamente ações de controle concentrado. Eles não têm legitimidade ativa, de acordo com o 103 da Constituição. Então, eles não podem ajuizar ADI, ADPF, ADO, ADC, nenhuma dessas ações de controle concentrado. Por sua vez, eles podem ter suas leis questionadas por ADPF por todos os outros entes da federação, que são legitimados ativos para ajuizarem a DPF. Então, você já vê um desequilíbrio, né, na representatividade junto à Suprema Corte no que se refere ao controle concentrado. Por sua vez, como eu acabei de falar, eles também não podem ajuizar a CO para discutir conflito federativo entre os entes. Eles também não têm legitimidade ativa. Então, cabe aos municípios ir nas instâncias ordinárias. Então, muitos debates chegam em RE, debates relevantes, por conta disso. Porque é muito difícil um município levar esse debate. Na verdade, é impossível que o município leve esse debate em controle concentrado. E nessa ADPF 190, o curioso é que ela foi ajuizada pelo governador do Distrito Federal, na época. O governador do Distrito Federal ele ajuizou 2 ADPFs, a 189 e a 190. No mínimo, essas 2. 189 foi para o ministro Marco Aurélio, era contra uma lei do município de Barueri, que também fez a mesma coisa, excluiu tributos federais da base de cálculo do ISS. E o ministro Marco Aurélio entendeu que não havia preceito fundamental violado e extinguiu monocraticamente a ADPF 189. Está com um agravo regimental pendente. A ADPF 190, que foi para o ministro Fachin, foi levada a plenário. Na verdade, assim que foi redistribuída para ele deu cautelar, suspendendo a lei municipal em 2015, e liberou para julgamento, né, para referendar a cautelar no plenário. Houve todo um debate preliminar sobre legitimidade ativa do governador do Distrito Federal. Eu acho que talvez esse debate devesse ter sido, inclusive, mais aprofundado, porque, como o Distrito Federal ele cumula as 2 competências, né, tributárias, ele me parece ser o único ente da federação que, no exercício da sua competência municipal, tem como ir ao STF exercer um controle de constitucionalidade concentrado das leis de outros municípios. O que, por mim, numa leitura que eu fiz, eu não havia percebido isso antes, já gera uma distorção.
né, em relação aos outros municípios que não podem, e é o Supremo, fazer esse controle de controle de constitucionalidade concentrado isoladamente. Nessa DPF 190 também, houve o debate sobre se o federalismo, como princípio, poderia ser fundamento para ajuizamento dessa DPF. O ministro Marco Aurélio ficou vencido, mas as preliminares foram todas superadas, e, no mérito, o STF firmou a tese de que o artigo 88 da DCT proibia, ele foi feito justamente para proibir essas medidas utilizadas pelos municípios que não implicassem diretamente na redução da alíquota de 2%, mas por formas indiretas de redução na tributação final. E pesquisando sobre o tema, eu vi que tem uma proposta de emenda constitucional para que entidades representativas dos municípios, como a ABRASF, né, que é a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, ou a Confederação Nacional dos Municípios, possam vir a ser incluídos como legitimados ativos para a ADI e a ADC. Só que eu acho que isso seria um avanço no sentido de representatividade dos municípios no judiciário, mas, ao mesmo tempo, são entidades coletivas. Elas teriam que pressupor um mínimo de consenso entre os seus associados ou confederados para que fosse ajuizada uma ação. Isso não resolveria o problema dos municípios isolados. Então, se você tem um problema de guerra fiscal local, entre municípios fronteiriços, que façam limites uns com os outros, isso não seria solucionado por essa emenda constitucional. Enfim, caberia aos municípios, continuaria cabendo aos municípios e nas instâncias ordinárias. Bom, a Lei Complementar 157, ela veio na tentativa de diminuir um pouco essa guerra fiscal, mas o efeito dela foi contrário, foi reverso. Ela tem dois grandes pontos de conflito. Ela foi editada no fim do ano de 2016 e ela teria vindo como aquela lei complementar para regulamentar o artigo 88 da DCT, que falava que, até a lei complementar editada, não poderiam ser concedidos benefícios fiscais de ISS. Só que, nesse ponto, ela não resolveu o problema. Ela manteve a impossibilidade de concessão de benefícios fiscais pelos municípios, exceto para a execução de obras e transporte intermunicipal, que são serviços que não têm o condão de estimular a guerra fiscal mesmo. Então, a obra pública, ela vai ser desenvolvida num lugar que ela precisa ser desenvolvida. O transporte dentro do município só vai ser feito dentro do município. Então, são atividades que não têm esse viés de estimular a atração, a competição entre os municípios. Então, ela resolve, mas não resolve nada. Ela fala o óbvio. Na verdade, eu acho que isso não precisaria nem estar na lei complementar, porque a intenção do constituinte, do legislador, é evitar a guerra fiscal, é tratar disso e regulamentar de uma forma a evitar. Se a atividade não gera guerra fiscal, para mim, ela não estaria enquadrada nessa vedação de concessão de benefícios fiscais, assim como ocorre no ICMS. Mas, enfim, fato é que a lei complementar trouxe essas exceções, a vedação à concessão de benefícios, mas seriam exceções óbvias, a meu ver. E, do ponto de vista da alteração de um aspecto do fato gerador do ISS, foi o ponto em que essa lei gerou mais controvérsia. Para algumas prestações de serviços, o ISS ele passou a ser cobrado no domicílio ou no estabelecimento do tomador, e não do prestador. Então, para serviços como, eu até anotei aqui, planos de saúde, são os itens 4.22 e 4.23 da tabela anexa à lei complementar, serviços, planos veterinários, serviços prestados por administradoras de cartões de crédito, leasing, franquia, factoring e arrendamento mercantil, os serviços passaram a ser considerados como feitos, elaborados, no estabelecimento do tomador, ou domicílio do tomador. Só que a lei não conceituou o que seria estabelecimento do tomador.
E o que aconteceu em seguida à edição da lei complementar? Diversos municípios passaram a editar leis próprias, cada um dizendo o que era estabelecimento do tomador. Obviamente, puxando uma maior competência para si mesmo. Então, não tardou a ser ajuizada uma ADI no STF, né, a 5835, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, pelas confederações, Confederação Nacional do Sistema Financeiro e a CNSEG. Essa é uma das ADIs, tem uma DPF, a DPF 499, e mais outras 3 ADIs também com o ministro Alexandre, para falar, olha, a lei complementar que veio solucionar, na verdade, ela trouxe mais transtornos. E as leis municipais estão invadindo competência da lei complementar, definindo o que é estabelecimento ao domicílio do tomador. Há um problema. Precisamos fazer alguma coisa. Senão, quando essas leis municipais passarem a valer, vai haver o caos. As empresas não vão saber para quem pagar o ISS. E esse ponto é interessante porque um dos requerentes ele traz um exemplo. O exemplo dele é o serviço de administração de consórcio. Em Barueri, por exemplo, em São Paulo, esse serviço continua sendo considerado como ocorrido no estabelecimento do prestador. Enquanto isso, em Londrina, tributa, considera o estabelecimento do tomador, mas quem é o tomador? É o grupo de consórcios. Em Jundiaí, o tomador são os consorciados. Então, para quem essa pessoa vai pagar tributo numa situação dessas? Não se sabe. O que o ministro Alexandre fez? Ele conferiu a cautelar para suspender os dispositivos que inovaram, em que a lei trouxe inovações. Então, na verdade, o que a lei veio alterar agora está suspenso por cautelar do STF. E, da outra forma, na concessão de benefícios de ISS, em que o legislador complementar também poderia ter avançado, não houve avanços. Ela repetiu a redação do ADCT. Esse é o panorama da lei complementar. O que eu consegui extrair de bom desse debate todo? Logo após a edição da Lei Complementar 157, os municípios do ABCD paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, eles se reuniram. Eles têm um consórcio intermunicipal. Eles se reuniram e eles unificaram as alíquotas de ISS. Na verdade, os prefeitos se reuniram, elaboraram um projeto de lei, né, cada um para o seu município, e, contando com a boa vontade das assembleias municipais, eles se propuseram a unificar as alíquotas desses serviços que tiveram o local da prestação alterado para o domicílio e estabelecimento do prestador. E eu acho que isso vai justamente no sentido do que a Raquel falou, de uma conciliação entre os entes prévia. Porque, na verdade, a lei complementar ela deveria ter vindo regulamentar isso. Como essa conciliação entre os municípios seria feita? Numa federação com mais de 5.500 entes. Mas, não, a lei, nesse quesito, ela choveu no molhado, e o cenário, que parecia caótico, me parece que propiciou um ambiente bom para alguns municípios começarem uma conciliação, começarem uma conversa. Olha, eu imagino que a guerra fiscal entre esses municípios em São Paulo fosse muito grande, e eles falaram, não é interessante para ninguém se manter nessa dinâmica. Vamos conversar. Parece que eles já estão em negociações há muitos anos, estavam esperando a edição dessa lei complementar para efetivamente implementar uma unificação de alíquotas. Então, vai caber ao consumidor, né, escolher, de fato, com uma liberdade plena, em qual município desses 4 ele pretende se instalar. Isso me parece, inclusive, uma medida que leva em consideração o princípio da conduta amistosa entre os entes da federação. E uma outra curiosidade também é que esses municípios eles entraram nessas ADIs para defender a constitucionalidade da lei complementar. Eu acho que, como eles conseguiram se organizar, para eles é interessante que a lei complementar continue plenamente em vigor, porque a guerra fiscal, a princípio, não seria um problema para eles.
apesar de ser um problema para todos os outros, que não conseguiram tomar essas medidas de conciliação. Enfim, esses eram os pontos que eu queria trazer para debate. Eu acho que o município, enquanto ente com competências tributárias, ele é um ente que aparece na Constituição. A Constituição trouxe avanços, mas trouxe pontos de tensão, em que os municípios não conseguem uma representatividade efetiva, tanto para aprovação de medidas legislativas no Congresso Nacional, quanto para controle de constitucionalidade no Supremo. Tem o ponto do Distrito Federal ter esse acesso ao judiciário que nenhum outro município tem, né, no controle de constitucionalidade de leis municipais. E o que eu concluí disso tudo é que o Pacto Federativo ele é muito mais distorcido do que a gente imagina. O fato de uma Suprema Corte se deparar em quase 3 anos com 2 debates envolvendo diretamente guerra fiscal entre os municípios, numa federação com mais de 5.500 municípios, não me parece ser um ponto comum, um fenômeno muito comum. Tem alguma coisa errada. E eu acho que o que está errado é exatamente faltarem medidas para os municípios se manterem, né, se firmarem como entes autônomos, justamente por não terem como concretamente pleitearem e terem seus interesses atendidos, e também como não tem como conceder benefícios fiscais de forma autônoma, exercendo plenamente sua competência tributária. Bom, eram esses pontos que eu queria trazer para vocês. Espero ter acrescentado alguma coisa.